Graças a Deus. Muito bem, vamos ler a palavra do Senhor. Primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Primeira Timóteo 4, 1. Diz assim a palavra de Deus. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Versículo 2. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Amém? Jesus, que essa palavra seja para a tua glória. Pode se assentar. Graças a Deus. Veja só, irmãos, hoje eu quero falar um pouquinho para vocês. Um pouquinho, porque tudo não dá, né? Mas quero falar sobre apostasia. Que o apóstolo Paulo falou aqui, nesse capítulo, a respeito da apostasia nos últimos tempos. O que é a apostasia? O abandono da fé. E nós sabemos que Satanás, ele é o pai da mentira. Eu já falei aqui algumas vezes para vocês que quando a pessoa mente, está tendo um filho com Satanás, né? Porque ele é o pai da mentira. Então, quando a pessoa fala uma mentira, mesmo que ela não queira ou não saiba, mas está tendo um filho com Satanás, né? No sentido espiritual. Por quê? Porque ele é o pai da mentira. Então, veja só, Satanás, como o pai da mentira, ele faz de tudo para estragar a igreja do Senhor. Ele quer prejudicar a igreja. E quando eu falo de igreja, não estou falando de denominações, mas eu estou falando da igreja dos salvos. Aonde tem um salvo ao redor do mundo, ali tem uma igreja. Então eu estou falando dessa igreja, essa igreja que é invisível, que é a que pertence a todos os salvos, a noiva do Senhor Jesus. Então Satanás, ele faz de tudo para que esta igreja, noiva de Jesus, seja prejudicada, seja envergonhada, seja destruída. E com isso, então, ele usa homens e mulheres para pecarem contra as leis de Deus. Pecando contra as leis de Deus, então a pessoa está pecando contra o próprio Deus. E a Bíblia nos avisa claramente que nos últimos dias, como nós lemos aqui, muitos apostatariam da fé. O que significa isso? Abandonariam a fé. Fariam coisas que iriam envergonhar o nome do Senhor Jesus e o nome da sua noiva, a igreja. E nós podemos entender então, para que você entenda bem a sequência, né, do que Satanás faz. Então, ele sendo o pai da mentira, ele encabeça todo esse movimento de apostasia. Então, ele está acima daqueles que são submissos a ele, ou seja, os demônios.
Então, Satanás, imagine assim uma sequência, ó, no mundo espiritual. Satanás, os demônios, que são os que propagam as doutrinas de demônios, e os falsos mestres. Então, ó, Satanás, demônios, falsos mestres. Um está interligado no outro. Esses falsos mestres, então, são aqueles que pregam as mensagens de engano. E que nós temos visto muito hoje em dia. Eu até postei no vídeo, no WhatsApp do estudo bíblico, ontem, alguns vídeos falando sobre isso, né? Os irmãos viram. De situações que estão acontecendo dentro das igrejas e que são apostasia, ou seja, as pessoas estão abandonando a fé e fazem de tudo então para envergonhar o nome do Senhor Jesus. E essas denominações, eu não vou estar aqui citando nomes, né, de denominações, mas estão cheias de falsos mestres, estão cheias de doutrinas de demônios. Você pode dizer assim, pastora, mas como que você sabe? A Bíblia nos diz que a árvore é conhecida pelo seu fruto, né? Amém? Então, uma macieira não pode dar laranja, uma laranjeira não pode dar maçã. Então, do mesmo modo, uma igreja não pode ter frutos que são do mundo. Mas, infelizmente, então, é o que a gente está vendo hoje. Muitos envergonhando o nome do Senhor Jesus, fazendo coisas absurdas dentro das igrejas, no nome de Deus. Usam o nome de Deus para enganar as pessoas. Então veja só, o primeiro que engana é o diabo, aí os demônios, e aí ele usa os falsos mestres. O Senhor Jesus falou lá no sermão profético que está em Mateus capítulo 24 e também em Lucas capítulo 21, que no final dos tempos, no início das dores de parto, que é o momento que nós estamos vivendo agora, teriam muitos falsos mestres ou falsos profetas. Às vezes a pessoa lê a palavra na Bíblia falso profeta e pensa que está se referindo àquele falso profeta que vai agir junto com o anticristo no período da tribulação. É claro que vai ter este, e que eu acredito já está no mundo junto com aquele que é o anticristo, mas que não puderam se mostrar ainda, nem se revelar, porque o Espírito Santo está aqui conosco. Amém? Então, enquanto a igreja estiver aqui e o Espírito Santo estiver conosco, ele não vai poder se manifestar. Mas o espírito do anticristo está agindo há muitos e muitos anos. Desde quando, pastora? Desde que Lúcifer caiu. Quando ele era um anjo, então, ele estava na glória, mas caiu. Então, a partir daquele momento ali, ele começou a fazer o seu plano para destruir a imagem santa de Deus. E o espírito do anticristo, então, que é o filho de Satanás, está agindo desde aquele momento, desde a queda de Lúcifer. Agiu no jardim do Éden, agiu principalmente na Torre de Babel, e de lá para cá, então, só cresceu. Então, o espírito do anticristo já habita entre nós. Mas o anticristo, aquele homem que vai ser usado pelo diabo para ser o anticristo, ainda não pôde se manifestar, porque nós estamos aqui com o Espírito Santo. Mas ele já está
por aí, eu acredito, porque nós já estamos no final dos tempos. Mas o espírito dele, então, sempre agiu. E ao longo da história, então, sempre teve várias pessoas que foram usadas por esse espírito. Esse espírito maligno, que é o espírito de Satanás, é o espírito do anticristo. Então, sempre agiu. E esses que foram usados, então, por ele, que nós temos alguns homens famosos na história do mundo, como Hitler, Lenin, Mussolini, Napoleão Bonaparte, todos os Herodes, todo o Império Romano com os seus imperadores. Então todos esses foram usados pelo espírito do anticristo para promover a desobediência a Deus, para fazer as pessoas pecarem. E sempre teve, então, falsos mestres ou falsos profetas. O falso profeta será um líder religioso que vai levar o povo que ficar aqui na terra depois do arrebatamento. O falso profeta vai levar esse povo, então, a adorar o anticristo. Esse é o falso profeta que o Apocalipse fala. Mas no decorrer da história, eu quero que você entenda que assim como teve vários protótipos, vários tipos de anticristo, também teve vários falsos profetas. Ou seja, vários homens, várias mulheres que foram usadas pelo espírito do anticristo para afastar as pessoas de Deus. Então são consideradas e são chamadas pela Bíblia de falsos profetas, de falsos mestres. E essas pessoas, então, nos nossos dias de hoje, estão propagando essas mensagens de engano. Como assim engano, pastora? Olha só, quando Satanás caiu, então já falei que tudo que ele quer agora é envergonhar o nome de Deus e levar a pessoa a se afastar de Deus. E então ele usa esses falsos mestres, esses falsos profetas, que são pregadores, que são líderes, que são pessoas que estão ali para ensinar o povo. Satanás usa esses líderes, então, para pregar mentiras, para pregar engano e fazer com que o povo acredite. Não sei se você conhece a história de Jim Jones. Alguém já viu a história dele? Ele levou muitas pessoas ao suicídio, porque ele era um falso profeta, ele era um falso mestre. E ele pregava, então, uma palavra que não tinha nada a ver, ele usava versículos bíblicos, ele usava até a própria Bíblia para enganar o povo, mas o que ele pregava era totalmente errado. Só citei esse porque foi muito conhecido, né? Mas nós temos por aí pessoas que talvez não sejam tão conhecidas e que estão, então, fazendo as pessoas ficarem cegas para a verdade, não reconhecendo a verdadeira palavra de Deus. E aí nós vimos como nesse vídeo que eu mandei no grupo, há coisas absurdas acontecendo dentro das igrejas. Nós temos luta livre dentro da igreja. Nós temos jovens dançando em cima do altar, usando salto alto. Jovens, eu estou falando de homens, né? Que deveriam ser, não sei se são ou não, mas com salto dessa altura, dançando em cima do altar de uma igreja. Quem é que viu lá no vídeo que eu mandei? Sem falar outros absurdos, né, que apareceu nesse mesmo vídeo, a respeito da unção do Homem-Aranha. Gente, que absurdo. Unção do Homem-Aranha. Então esses falsos mestres inventam essas coisas
para enganar o povo e para fazer com que acreditem em bobagem. Essa unção do Homem-Aranha, gente, eu acho assim que passou dos limites, né? Porque já falaram da unção do riso, já falaram de outras unções por aí, mas unção do Homem-Aranha, que a pessoa se pendura numa coluna da igreja e diz que está cheio do Espírito Santo. Por favor, isso é apostasia. E a verdadeira palavra de Deus está sendo deixada de lado. Por quê? Porque pregam essas bobagens, porque pregam essas mentiras diabólicas e não pregam a palavra de arrependimento. Não pregam que existe um inferno, não pregam que o dia do juízo vai chegar. Não pregam que a pessoa precisa se arrepender, mudar de vida. Não, isso não enche igreja. Se pregar sobre inferno, as pessoas não vêm na igreja porque ficam com medo. Então isso eu não vou pregar, então eu vou inventar uma unção aí que o povo goste, para encher a igreja, para trazer oferta, para trazer dinheiro. Mas a palavra de Deus vai ficando esquecida. E hoje ainda eu recebi um vídeo no grupo também, que eu não... Olha, gente, eu e o Felipe, nós estávamos conversando sobre esse vídeo, porque eu mandei para ele. Aí nós estávamos pensando, mas será que é verdade, gente? Será que é verdade? Os irmãos que estão no grupo do estudo bíblico sabem sobre o que eu estou falando. Tem coisas assim que a gente fica duvidando se é verdade. Porque é muito absurdo, é muita falta de vergonha na cara. É muita imoralidade. Não sei se é, olhem bem o que eu estou falando. Não sei se é verdadeiro. Espero que não seja pelo bem, né, sei lá até o que falar, porque é uma coisa que a gente fica sem saber o que pensar. Espero que não seja verdade, mas também não duvido. Nesse vídeo aí tinha um casal tendo relações em cima do altar, com o pastor colocando a mão na cabeça deles, para que a mulher pudesse engravidar. Gente, e o povo da igreja estendendo a mão. Eu espero que seja montagem, que seja mentira, sei lá. Não estou aqui afirmando que é verdade, tá? Não sei, não conheço as pessoas. Mas a que ponto chegou o engano, gente? A que ponto chegou a imoralidade dentro da igreja, que se diz ser de Deus? Você pode imaginar uma situação dessa? Você pode imaginar os apóstolos fazendo isso na igreja primitiva? Você pode imaginar Jesus dizendo, faça isso? Como que isso é possível? Mas aí quando a gente lê, né, o que o apóstolo Paulo falou aqui, e que tem vários outros versículos que dizem a mesma coisa, mas já que nós lemos esse aqui, olha só. Ora, o Espírito, aqui Espírito está com letra maiúscula, então está falando do Espírito Santo. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, nós estamos nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios. Se isso que eu acabei de contar para vocês realmente aconteceu, é verdade,
É doutrina de demônios. Estão entendendo, irmãos, o que eu estou falando? A casa de Deus, que é para ser casa de oração, que é para ser um lugar santo, está sendo transformado num motel, num picadeiro de circo. E aí? Quando acontecem coisas, tragédias, né, em determinadas cidades, como nós vimos aí, alguns dias atrás, aí, aquele carnaval lá do Rio de Janeiro. Aí quando acontecem tragédias, as pessoas culpam a Deus. Mas como que Deus pode ser culpado pela ação do homem, pela atitude do homem? Quando eu digo homem, é homem e mulher, ser humano. Então as coisas que estão acontecendo, irmãos, são ensinos de demônios. Então é aquela hierarquia ali, ó, Satanás, demônios e falsos mestres. Porque os demônios precisam de uma pessoa para poder passar o recado dele para os outros. Entenderam isso? Amém? Então é o que a gente vê. E aí quando aparece alguém que prega sobre arrependimento, que tem que ter mudança de vida, que Jesus está voltando, somos taxados de loucos. Louco, retardado. Mas são doutrinas de demônios. O que estão pregando? Eles transformaram o errado em certo e o certo em errado. Então, se pregar que Jesus está voltando, maluco. Onde é que já se viu isso? Ora, Jesus voltando. Tá, mas fazer esse tipo de coisa dentro das igrejas, isso é certo? Então as pessoas não estão fazendo o que é certo, elas estão fazendo o que dá certo. É diferente. Se fazer esse tipo de coisa nas igrejas enche as igrejas, então está dando certo, vou continuar fazendo. Estão entendendo isso? Então, a maioria, não estou falando que é todos, graças a Deus que não é todos, tá, irmãos? Mas uma grande maioria das igrejas hoje, vou colocar igrejas entre aspas, está fazendo esse tipo de coisa. Estão fazendo o que dá certo, não o que é certo. Se mentir dá certo, então pode mentir, está funcionando. Continue mentindo. Você está tendo lucro? Continue mentindo. Roubar está dando certo para você? Então continue roubando. É isso que está sendo pregado hoje em dia. Mas Jesus nunca nos orientou a fazer isso. Ele nos orienta a fazer o que é certo, não o que está dando certo. Para o mundo vai dar certo, tudo que é errado vai dar certo. Se a pessoa mentir, se a pessoa roubar, se a pessoa adulterar, se a pessoa prostituir, se a pessoa enganar, está dando certo, tu está tendo lucro, tu está bem, então continue. Mas isso é lá no mundo. Como que alguém que frequenta uma igreja que se diz ser salvo pode aceitar uma coisa dessa? Então nós não podemos ter esse tipo de conceito na nossa vida, tá, irmãos? Mesmo que você seja prejudicado, faça o que é certo, não o que está dando certo. Amém? O é certo nós encontramos na Bíblia.
o que dá certo vem do diabo. É uma doutrina lá do fundo do inferno. Mas está dando certo. Deixa para lá, todo mundo faz. Né? Então esse tipo de coisa está acontecendo e são os ataques extremos de Satanás para a igreja. Porque ele quer destruir a igreja para que quando Jesus vier nos buscar no arrebatamento, não tenha mais igreja para ser arrebatada. É o plano do diabo. Ele quer destruir a igreja para que ninguém seja arrebatado. Mas graças a Deus o Senhor mantém os seus fiéis. Amém? Você é um fiel do Senhor? Então faça o que é certo, não o que dá certo. Quando Satanás investe assim, grandemente, contra a igreja, ele investe igual um leão furioso. Ele ataca igual um leão furioso. Ele não tem dó nem piedade. Se você já viu algum vídeo, né, alguma coisa assim de um ataque de leão, você observa que o leão não tem dó da sua presa. Ele quer matar, ele quer comer, ele quer destruir. Então, contra a igreja, né, Satanás investe desse tipo, igual um leão furioso. Ele quer destruir. Isso vindo ataque de fora, né? Ataque que vem do mundo para a igreja. Mas tem os ataques de Satanás contra a igreja que são internos. Então ele age dentro da igreja, ele nem vem como um leão furioso lá de fora, ele age dentro da igreja com as pessoas que já estão ali, tentando enganar, para que elas se deixem levar por doutrinas de demônios. E aí então ele age como uma serpente venenosa. Olha, os ataques de Satanás que vêm do mundo, como por exemplo as coisas, as leis que são feitas para prejudicar a igreja, são ataques furiosos do diabo em forma de um leão feroz. Mas ele não fica só nos ataques externos, ele age dentro da igreja também. Tem gente que pensa e que diz assim, o diabo não entra dentro da igreja, ele tem medo. Desde quando? Desde quando que ele tem medo? Outros dizem, o diabo tem medo da cruz, e lá pegam um crucifixo e ficam assim. O diabo não tem medo disso, irmãos. Sabe do que é que o diabo tem medo? Primeiro, é claro, do sangue de Jesus. Mas ele tem medo quando você dobra teu joelho para orar. Aí ele fica com medo. Quando nós dobramos os nossos joelhos para orar, aí ele fica com medo. Mas mesmo assim ele não deixa de atacar igual uma serpente venenosa dentro da igreja. Então como que acontece os ataques externos? A gente enxerga muito fácil. Mas e os internos? Os ataques internos do diabo, ele entra com fofoca, com mentira, com mágoa, com inveja, um irmão contra o irmão, contra outro irmão. Os ataques do inimigo, então, ele faz com que aqueles que já estão dentro da igreja amem louvor. Eu não estou falando do louvor, tá, irmãos, feito a Deus. Eu estou falando do louvor que as outras pessoas dão para aqueles que estão sendo usados pelo diabo. Ou seja, elogios, aplausos. Você é o máximo. Não existe outro que nem você. Então essa é uma das maneiras que o diabo
age dentro da igreja como uma serpente traiçoeira. Ah, mas aquele lá é um líder, é um pastor, é um diácono. Ah, não, aquele lá está salvo. Está salvo até o momento que deixe de estar. Né? Quando passa a querer louvor para si mesmo, glória para si mesmo, deixa de ser ungido do Senhor. E esse tipo de coisa está acontecendo muito, então. Nós vemos, né, pessoas que estão à frente de uma grande multidão, mas que estão ali só para receber louvor, para receber glória, para receber elogio. E isso está acontecendo muito. Parece que essas pessoas acham que o dia do juízo, o dia da cobrança, o dia da colheita, nunca vai chegar, né? Mas eu sempre dou esse exemplo aqui, quando você gasta lá algum valor no teu cartão de crédito, você tem o dia que chega a fatura, não é? É ou não é? Você vai ter que pagar. Então na vida espiritual é a mesma coisa, vai chegar o dia da colheita. Vai chegar o dia que você vai ter que pagar a fatura. E para quem que você vai ter que pagar? Para o Deus Todo-Poderoso. E diante do Deus Todo-Poderoso não tem enganação. Não tem dizer, ah, mas eu fiz isso em teu nome. Jesus fala, né? Que muitos vão chegar diante de Deus e Jesus vai dizer assim, apartai-vos de mim, não vos conheço. E aí essas pessoas vão dizer, mas Senhor, em teu nome eu fiz isso, em teu nome eu fiz aquilo, em teu nome eu expulsei demônios. E Jesus vai dizer, eu não conheço vocês. Porque aquilo que eles fizeram foi para a glória própria. E olhe bem o detalhe, Jesus não está falando dessas pessoas lá do mundo. Porque para alguém expulsar um demônio, ele tem que conhecer a palavra. Né? Então é alguém que já pode se entender que se converteu a Cristo. Então Jesus está falando daqueles de dentro das igrejas. Os de dentro da igreja, muitos vão chegar diante de Jesus. E ele vai dizer, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque eu não vos conheço. São para os que estão dentro da igreja, não são para os que estão lá no mundo. Os que estão lá do mundo já estão condenados. E aí, como é que fica isso? Então, olha só. Nós temos alguns sinais que nos alertam para o perigo da apostasia, ou seja, para o abandono da fé, das pessoas que já estão abandonando a fé ou que já abandonaram, e que nós podemos enxergar isso. Então vou citar aqui 7 coisas, não vou demorar, mas a primeira delas que você pode entender é quando uma pessoa perde todo o apreço pelo Evangelho. O que é isso? Perde o gosto pelo Evangelho. Ah, pastora, como que alguém que está dentro da igreja pode perder o gosto pelo Evangelho? Perde, que é um exemplo bem fácil. Prefere o dinheiro do que o Evangelho. Que é boas novas, que é boas notícias, que é salvação, mudança de vida, arrependimento. Então perde a vontade de pregar sobre o verdadeiro Evangelho. Perde a vontade, perde o apreço pelo Evangelho. Uma pessoa já pode ter sido usada grandemente por Deus no passado, mas de repente perdeu isso. E diz assim, está na Bíblia, Jesus falou, mas aí volta aquele caso lá, está fazendo o que dá certo e não o que é certo. Então essa pessoa já está no perigo da apostasia. Alguns já apostataram, né?
Outra coisa é que eles perdem a convicção, então, de que o evangelho é verdadeiro. Já não gostam mais do evangelho, porque perderam o apreço. E agora perdem a convicção de que o que está aqui, quer dizer, perdem a certeza de que o que está aqui é verdade. Como assim? Eu vi esses tempos, eu não vou citar nomes, mas uma pessoa bem conhecida no meio evangélico, e tem mais de um que fala a mesma coisa, falando numa entrevista lá num podcast, que o inferno não é eterno. E que se o diabo e os demônios se arrependerem, Deus vai perdoar e salvar. Quer dizer, então o que está escrito aqui deixou de ser verdade, porque o que está escrito aqui é que o diabo e os demônios já estão condenados ao lago de fogo, a passar uma eternidade inteira sofrendo sem Deus. Mas daí essas pessoas dizem, não, Deus é amor. E nós sabemos que Deus é amor. Deus não é só amor, tá, irmãos? A substância de Deus, ele é feito de amor. Então em Deus não existe uma vírgula, um pontinho sequer de maldade. Mas só que eles só usam o amor de Deus e esquecem da justiça de Deus, da santidade de Deus. E aí eles dizem assim, Deus é amor. Então, como que Deus vai condenar a um inferno inteiro uma pessoa que, por exemplo, viveu 70 anos? Então teria que passar 70 anos apenas no inferno, porque isso é o que eles dizem, né? Porque senão Deus estaria sendo injusto, porque a pessoa não viveu mais de 70 anos para passar uma eternidade no inferno. Viveu 70 anos, fica 70 anos. Entenderam isso que eu quis falar, irmãos? Eles falam isso, eles ensinam isso, é doutrina de demônios, é apostasia. E também dizem assim, não, porque o inferno não vai durar por toda a eternidade, porque Deus é amor. Só que eles esquecem que Deus é eterno. O único ser que é eterno é Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu estou aqui falando da Santíssima Trindade, que é um só. Deus é o único que é eterno. Ah, pastora, nós somos eternos. Não somos, não. Nós fomos criados por Deus. Quem foi criado não é eterno. Só é eterno quem nunca foi criado. Deus nunca foi criado por ninguém. Porque se alguém tivesse criado Deus, esse alguém que criou Deus seria Deus, né? Deus sempre existiu. Talvez a nossa mente humana aí não possa alcançar esse entendimento de dizer, mas como? Algum dia Deus tem que ter começado a existir. Não. Deus sempre existiu. Então Ele é eterno. Ninguém criou Deus. Por isso, a qualidade de ser eterno é só de Deus. Nós fomos criados por Deus. Então nós não somos eternos. Nós somos imortais. O que é isso? Nós nunca vamos deixar de existir. Ou salvo com Jesus na glória, ou sem Jesus condenado ao inferno. Mas a alma do ser humano nunca vai deixar de existir. Mas não porque ele é eterno. Porque Deus criou o ser humano para ser imortal, para que pudesse viver com ele na eternidade. Porque ele é eterno. Deu para entender isso, irmãos? E Satanás é eterno, pastora? Não. Os demônios são eternos? Não. Os anjos que não caíram, porque Satanás é um anjo caído, mas e os que não caíram, são eternos? Também não, porque todos foram criados. Então quem foi criado
É criatura, não é o Criador. Então, por isso, a qualidade de eterno só pertence a Deus. Nós fomos criados por esse ser eterno para nós vivermos para sempre com Ele no espaço, tempo, eternidade. Deus é acima do tempo, Ele é superior ao tempo. Então, para Ele, é eternidade, não tem início, não tem meio, não tem fim. Por isso Ele conhece o ontem, o hoje e o amanhã que nós ainda nem vivemos. Porque Ele vive nesse círculo de eternidade. Entenderam, irmãos? Amém? Então por isso Ele conhece. Porque para Ele é uma coisa só esse tempo. Imagine um círculo aqui dentro da eternidade. Então Deus está aqui dentro. Deus é o Senhor dessa eternidade. Então Ele conhece tudo que está dentro dessa eternidade. O que já passou, o que está acontecendo e o que ainda vai acontecer. Então Ele é o único que é eterno. Então quando alguém te falar assim, você é eterno, diga não, eu não sou eterno. Deus é eterno. E me fez imortal para viver com Ele por toda a eternidade. Amém? Então veja só, essas pessoas, esses falsos mestres, esses falsos doutores, esses falsos profetas, estão ensinando doutrinas de demônios. Porque Deus é tão bom, Deus é amor, que o inferno não vai durar a eternidade. Vai durar um tempo e daí Deus chega e diz, agora basta, todos os que estão no inferno vão sair do inferno e vão para o céu. É o que eles falam. Mas por que uma pessoa vai para o inferno? Porque rejeitou o Deus eterno. Então, se rejeitou o Deus eterno, se rejeitou o plano de salvação que Deus deu para nós, que é Jesus, é o Senhor Jesus, então rejeitou o Deus eterno. Então vai sofrer eternamente, porque rejeitou quem é eterno. Entendido, irmãos? Uma coisa liga na outra. Né? Então esses que andam ensinando por aí, por favor, irmãos, se vocês assistirem, porque tem gente que assiste e fica aplaudindo, dizendo, ai que maravilha, olha, o inferno não vai ser eterno. Então se eu for para o inferno, um dia eu vou sair, tem chance para mim. Mas pare de acreditar nessa mentira do diabo. É o que ele quer, é que a pessoa acredite. Então são as artimanhas ali que Satanás usa para quem já está dentro da igreja, para quem já pelo menos diz que conhece a Bíblia, para enganar esses que estão ali. Eu vou ter outra chance então, o inferno não é eterno. Deus é tão bom que vai me tirar do inferno. Essas pessoas vão responder muito caro diante do Senhor. Muito forte. Vão responder diante de Deus isso. Porque é uma doutrina de demônios. E se é uma doutrina de demônios e essas pessoas são falsos mestres e falsos profetas, eles vão para esse inferno que eles dizem que um dia vai acabar, mas não vai. Então isso é apostasia, irmãos. Isso é apostatar da fé. Outra coisa, a pessoa que já apostatou ou que está no início dela, tem desprezo pelas promessas de Deus. O que é isso? Deus prometeu, né? Jesus prometeu que vai voltar para nos buscar. Mas olha o tempo que faz, que Ele prometeu isso e Ele ainda não voltou. Então eu não acredito mais que Ele vai voltar. Esse é só um exemplo, né? Tem várias outras promessas que as pessoas desprezam. Mas você com certeza já ouviu quando você foi falar para alguém, Jesus está voltando. Você deve de ter ouvido de alguns dizerem assim, desde que minha avó era criança, já se falava isso, e até agora Jesus não veio, então eu não acredito mais. Então isso é desprezar, né? As promessas de Deus. Deus não mente, Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então Ele
prometeu, Ele vai cumprir. Jesus vem nos buscar. Amém? Então não acredite nessas bobagens que andam falando aí pela internet. Outra coisa é que eles têm repulsa pela verdadeira religião cristã. O que é isso? Eles têm nojo. Aqui a palavra religião para você entender, mas eles têm nojo do cristianismo. Existe no mundo hoje, sempre existiu, mas agora a gente vê com mais força ainda, a cristofobia. O que é isso? As pessoas têm nojo de Cristo. As pessoas estão desvalorizando o que Jesus fez. E isso são pessoas que estão na apostasia. Outra coisa é que essas pessoas têm ódio pelo povo de Deus. Você já se sentiu odiado por ser um cristão? Com certeza, né? Com certeza já. As pessoas nos odeiam. Ou você acha que o diabo te ama? E se ele usa essas pessoas, é lógico que elas vão odiar também, porque está sendo usada por ele. Que odeia Jesus, que odeia Deus, que odeia o Espírito Santo, que odeia a palavra. Então eles vão nos odiar. Mas nós temos que entender o seguinte: quando você passar por alguma coisa assim, isso vai te entristecer, pode ter certeza que vai. Porque ninguém gosta de ser odiado, de ser humilhado, de ser desprezado. Mas ao mesmo tempo, lembre do que Jesus falou. Que quando nós sofrermos pelo nome dele, nós vamos ter vitória. Vitória, bênção, alegria, paz. E o Senhor Jesus também falou lá, né, no sermão profético, ele disse: quando virem essas coisas acontecerem, levante a cabeça, se alegre, porque a vossa redenção se aproxima. Então, irmãos, está acontecendo muita coisa no mundo que nós não estamos felizes com isso. Você está feliz em saber que está chegando por aí uma outra pandemia? Com certeza não. Nós não ficamos felizes com isso. Imagine nós ter que usar a focinheira de novo e ficar preso dentro de casa outra vez. Nós não gostamos disso. Mas ao mesmo tempo nós temos que olhar para isso e dizer: graças a Deus, é porque Jesus está voltando. Nós estamos indo para casa. Então tem os dois lados da moeda. Você está sendo odiado porque você é de Jesus, dê graças a Deus porque você está sendo odiado. Porque se você fosse muito amado por essas pessoas que odeiam o cristianismo, que odeiam a Jesus, aí você estava em perigo, porque se estão gostando de você é porque você não está incomodando, então está tudo bem. Então que bom que nós somos odiados. Mesmo que isso nos cause dor. Mas vai chegar o momento que essa dor não vai ser isso aqui, ó, para nós comparado à imensidão de glória que Jesus tem para nós. Amém? Outra coisa, né, que os que estão na apostasia, já falei junto aqui, mas vou repetir agora em específico aqui. Eles têm ódio pelo Espírito de Deus. E ter ódio pelo Espírito de Deus é uma coisa muito séria. Porque é um pecado que não tem perdão, nem aqui, nem na vida vindoura, Jesus falou. Então quer dizer, nem na eternidade. É o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo. Não tem perdão. Qualquer coisa que a pessoa fazer, tem perdão se ela se arrepender e confessar a Deus e pedir perdão em nome de Jesus. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo, não. Então, se atribuir
ao diabo alguma coisa que Deus fez, porque isso é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Blasfêmia contra o Espírito Santo é rejeitar o próprio Jesus. Então tem várias explicações nesse assunto. Mas se qualquer coisa que a pessoa fizer tem perdão e isso não tem perdão, cuidado, para que você não acredite nas pessoas que fazem isso. Ficou entendido, irmãos? E muitos então estão desprezando. Sobem no altar, mentem, envergonham e não se preocupam com isso. Por quê? Porque tem ódio pelo Espírito de Deus, ou seja, pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa qualquer? Não é. Ele é o Espírito Santo, o nome já diz. O Espírito de Deus. Então tem que ser reverenciado com santidade. Outra coisa, já falei também da cristofobia, é quem tem ódio por Cristo. Às vezes você pode pensar, mas quem é o doido que odeia Jesus? Mas tem tanta gente. Tem de monte por aí. Né? Tem muita gente que não suporta Jesus. Por quê? Porque Jesus fala a verdade. Porque a palavra de Deus fala a verdade. E essas pessoas não suportam ouvir a verdade. Por quê? Porque quando ouvem a verdade, sabem que o futuro delas é no lago de fogo sem perdão eternamente. Então isso, irmãos, é a apostasia que está acontecendo no mundo. Olha, eu quero que você entenda bem. Sempre aconteceu desde que Adão e Eva pecaram, desde que Lúcifer pecou, antes ainda de Adão, né? E foi crescendo no decorrer da história humana. E como nós estamos bem próximos ao fim dos tempos, nós estamos vivendo agora o princípio das dores que Jesus falou. Então isso aumentou demais. Quanto mais ficar próximo, a palavra de Deus diz, quanto mais se aproximar do fim, mais a iniquidade aumenta. Então esse tipo de coisa está acontecendo demais. E aí quando acontecer o arrebatamento, os que não forem cristãos de verdade, que estiverem apenas brincando de servir a Deus, podem até estar dentro de uma igreja, mas não são fiéis a Deus, vão ficar. E quando eles ficarem, então, porque daí o Espírito Santo não vai estar agindo dentro dessa pessoa, vai ser enganada pelo espírito do anticristo fácil, fácil, fácil. Facinho, facinho, que nem diz outro. Né? Vai ser enganado. E aí? Para onde vai essa alma? Então a apostasia está existindo no nosso meio, em grande escala, irmãos. Em grande escala. Então por isso, cuidado. Cuidado com as coisas que você assiste. Cuidado com as coisas que você, com pastores que pregam, diferente do que está na Bíblia. E às vezes é tão sutil, porque o diabo ele é tão enganoso, que a mudança que eles fazem na palavra de Deus é tão sutil, que a pessoa só ouvindo e não parando para meditar, deixa passar, nem percebe. Então cuidado quanto a isso. Preste atenção, não é qualquer um que serve a Deus de verdade. Não é qualquer um que dá pulo e sapateia que tem unção do Espírito Santo. Tá? Porque se fosse assim, a unção do Homem-Aranha estava acima de todas, pois ele sobe na coluna. Né? Unção do Homem-Aranha. Será que não vão inventar a unção do Super-Homem, do Batman, do sei lá de quem? Daí do Super-Homem tinha que sair voando, né? Jesus.
Então, cuidado com essas coisas. E o Senhor Jesus está voltando. E isso é palavra de Deus, irmãos. Jesus está voltando. Ontem na aula do ITQ, um irmão comentando lá sobre o arrebatamento, né? Os alunos do 2º ano, não são os irmãos daqui. Ah, não, tem o irmão Paulinho e a irmã Marlene também daqui, mas que estão no 2º ano. Então nós estávamos comentando sobre o arrebatamento, e daí eles falaram assim: pastora, mas ainda vai demorar, né? Eu disse: eu não posso marcar o dia e a hora, mas para mim não demora não, acho que não. Aí levantaram o caso daquele versículo também em Mateus, que Jesus falou assim: olhem para a figueira. Quando a figueira voltar a brotar, a vossa redenção está próxima. Olhem para a figueira. E nós sabemos que a figueira é um símbolo da nação de Israel. Então, olha só, Israel deixou de ser nação no ano 70 depois de Cristo, quando eles foram espalhados pelo mundo. E a nação de Israel acabou, não era nem permitido se falar a língua hebraica. Era proibido pela ONU. Então veja só, aí em 1948 Israel voltou a ser nação e Jesus disse: olhe para a figueira, quando a figueira voltar a brotar. Então em 1948 a figueira, nação Israel, voltou a brotar. Começou novamente a existir a nação de Israel, inclusive pela assinatura de um brasileiro, que deu lá a assinatura final, Oswaldo Aranho, que deu a assinatura final lá para que Israel fosse novamente considerado uma nação. E por isso, graças a Deus, o Brasil recebeu muitas bênçãos de Deus, porque abençoou a Israel. Mas o que Jesus falou é: olhem para a figueira quando voltar a brotar, porque não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Aí os irmãos comentando lá: pois é, pastora, mas então a geração já passou, e daí Jesus não veio. Só que tem um detalhe, irmãos, a geração não passou ainda. Uma geração na Bíblia dura 70 anos. Israel voltou a ser nação em 1948. Então, quem nasceu em 1948 ou próxima a essa data, faz parte dessa geração. E Jesus falou então que quando voltasse a brotar a figueira, ele estaria às portas. Aí a pessoa diz assim: não, mas se é 70 anos, já passou, porque já faz mais de 70 anos que Israel é nação. Só que tem um detalhe, a explicação para isso é a seguinte, irmãos. Enquanto tiver uma pessoa viva que tenha nascido nessa geração, ainda é essa geração. Entenderam? E quantas pessoas que a gente vê por aí que tem 80 anos, 90 anos? Então são ainda dessa geração. Então essa geração de quando a figueira voltou a brotar, só vai acabar quando a última pessoa que nasceu nessa época aí morrer. E nós não sabemos por quê. O mundo é grande, quantas pessoas tem aí que já passaram dos 100? É difícil, mas existe, não é? Então a geração não passou ainda. Porque alguns dizem: a geração já passou e Jesus não voltou. Então é mentira, Jesus não ia voltar. Jesus mentiu se ele disse que ia voltar nessa geração. Não, Jesus não mentiu. A geração ainda não acabou, porque ainda tem gente que nasceu em 1948, que estão vivos ainda. Alguém aqui nasceu em 1948? Ou beirando aí? A irmã? Está vendo? É uma prova viva.
ainda é a geração que a figueira brotou. Agora também tem um detalhe, pastora, então Jesus só vai voltar a hora que a última pessoa dessa geração morrer. Enquanto tiver uma pessoa, a geração ainda está valendo. Mas só que Jesus disse o seguinte: não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Então nós estamos vivendo na geração, e ela não precisa acabar para que Jesus volte. Jesus está voltando a qualquer momento. Ficou entendido isso, amados? Não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Então Jesus está dizendo, eu vou voltar na geração que a figueira voltou a brotar. E nós estamos na geração. Por isso então que eu vivo falando para vocês. Nós somos a geração que vai participar do arrebatamento. Que maravilha, né? Se Deus permitir, não vamos passar pela morte, porque ninguém sabe o dia que vai morrer. Mas estamos aqui. Se Jesus voltar hoje, voltar amanhã, a gente ainda pode estar aqui. Então somos dessa geração. Ficou entendido? Não quis complicar a tua cabeça. Amém? Então Jesus está voltando. E quem prega contra isso e diz pare de falar nisso, é um apóstata, é um falso profeta, é um falso mestre. É o que Paulo diz aqui, Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Quem diz que Jesus não vai voltar, está ensinando doutrinas de demônios. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Quando a pessoa peca e não se arrepende mais, é porque a sua consciência já está cauterizada. Quer dizer, pouco importa. Pecou ou não pecou. Então fique atento, meus irmãos. O diabo está solto, apesar de alguns também dizerem que o diabo está preso. Mas se o mundo está desse jeito e o diabo está preso, imagine quando ele for solto. Né? Aí é um Deus nos acuda. Ele não está preso, ele está bem solto por aí. E por isso, quanto mais se aproximar do arrebatamento da igreja, mais terrível a coisa vai ficar. Mas o que é que nós temos que fazer? Ficar firme com Jesus. E não acreditar em doutrinas de demônios. E não apostatar da fé. Nunca abandone a tua fé em Jesus. É só Jesus. Não existe outro. É só Jesus que pode nos salvar. É só Jesus que tem o controle de todas as coisas. Amém?